Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos tratar hoje um assunto, pequeno, assunto simples, mas que a gente tem, visto com muita frequência nas provas de concursos ultimamente, Geralmente as provas do que tange a raciocínio lógico matemático, é praticamente uma situaçãozinha, meio cíclica. Tem determinado assunto que aparece, aí fica determinado tempo, daqui a pouco ele desaparece, daí volta, em determinado tempo esse assunto volta à tona novamente. E aí, princípio da casa dos pombos, também conhecido como princípio, das gavetas, a gente vai tratar aqui especificamente. Eu gosto de chamar aí o princípio do azarado, o princípio da pior hipótese, O professor deixou aí duas gifzinhas, para que você possa estar vendo, ó. Que pé frio, Olha aí, gente, ó. E aí a gente tá no ano aí de Copa, e aí olha o que acontece, gente. Olha só, ele consegue jogar a bola no próprio defensor do próprio time. Olha só, gente, olha aí que doideira. Gol! Muito bom, né? Bom, a produção já deixou na tela para você. Coloquei aí, gente, mais um memezinho, ó, do Mick Jagger. Ele é geralmente, um pé frio. Não deixe, um Mick Jagger assistir, um determinado jogo do Brasil que você sabe que vai acontecer. Ele é conhecido como pé frio. Se ele entrar no estádio e estiver torcendo, por exemplo, para a seleção brasileira, é certo que a seleção brasileira vai perder. Então não deixa aí, gente. Princípio da pior hipótese, princípio do azarado, já vou te apresentar. O Mick Jagger fazer, participar de algum jogo do Brasil e que ele esteja lá geralmente torcendo pela seleção brasileira. Pessoal, nós temos o seguinte, a produção já deixou na tela para vocês. Esse princípio ele é conhecido pelo princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas. Hora ou outra eu vou estar falando, ó, o princípio das gavetas, ó, o princípio da casa dos pombos, princípio pombal, princípio da garantia mínima. Isso é bacana, hein? Essa expressão é legal. Ó, destaque aí no seu material. Princípio da garantia mínima. Muito bom esse aqui, Bom, eu quero mostrar agora no próximo slide características que geralmente vão te ajudar a identificar que a questão é princípio da casa dos pombos, viu, gente? Aí eu coloquei dois exemplos, mas é claro que a gente vai apresentar diversas questões, diversos exemplos, a gente vai resolver aqui juntinho, mas eu quero que você fique ligado neste formato de questão geralmente que vai aparecer. Um grupo de 20 pessoas, pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês. Ele quer saber possibilidades de duas fazerem aniversário no mesmo mês num grupo de 20 pessoas. Olha essa outra, gente. Uma gaveta tem 6 pares de meias pretas, 8 pares de meias brancas e 4 pares de meias cinzas. Qual retirada para garantir um par de meia preta? Tá vendo? Então são duas questões bem clássicas, duas perguntas bem clássicas que vão, gente, te ajudar a identificar que é uma questão envolvendo o princípio da casa dos pombos, princípio do azarado, da pior hipótese e assim vai, tá bom? Eu quero começar falando um pouquinho desse princípio, você vai ver que é assunto fácil, tá? Bom, eu quero te mostrar agora na próxima tela, porque às vezes você esteja perguntando, por que, professor, conhecido como princípio da casa dos pombos, princípio do azarado, tudo bem, tipo de pergunta que geralmente vai envolver o princípio da casa dos pombos, mas por quê? Gente, eu coloquei aí fotinha de 5 pombos. 5 pombos. E aqui em cima, então eu vou escrever aqui, ó, 5 pombos. 5 pombos. E aqui em cima eu tenho, gente, 4 casinhas. 4 casas. Então, repare, o meu número de pombos, ele está acima do número de casas. E imagina que você recebesse a seguinte ordem. Presta atenção nisso aqui, tá, gente? Nós recebêssemos a seguinte ordem. Por favor, pegue os 5 pombos e guarde
dentro das casas. Você vai tocar, né? Você vai pegar os pombos e colocar dentro da casa. Não importa quantos pombos você coloque, né, dentro das casas. Eu quero que você agrupe, atenção, eu quero que você guarde e que não deixe nenhum pombo de fora. Aí você esteja pensando assim, bem, pensa comigo. Coloquei pombo 1, pombo 2, pombo 3, pombo 4, pombo 5. Pergunta, quantos pombos você tem na casa 1? Ué, professor, mas eu deixei 3 casas vazias. Tá, não importa. Eu peguei todos os 5 pombos e coloquei dentro de uma casa só. Pode? Pode. Qual é a garantia que eu tenho aqui? Anota aí. Que eu terei pelo menos, não importa o que a gente fizer, a gente vai ter pelo menos 2 pombos em cada casa. Em cada casa. Este é o princípio fundamental da casa dos pombos. Então, não importa a quantidade... Professor, mas eu considerei que eu coloquei 5 pombos em uma casa só. Deixei 3 casas vazias e aí eu coloquei 5 pombos dentro de uma casa só. Gente, eu terei sempre, não importa a forma que você pensar, sempre eu terei pelo menos 2 pombos numa casa só. Agora eu quero chamar a atenção a uma coisa. O que eu fiz? Olha só. São 5 pombos. 5 pombos. Aí, olha só. Eu vou considerar sempre a pior hipótese. A pior hipótese. Porque no exemplo anterior, o que a gente fez? Pegou todos os 5, coloquei dentro de uma casa só. E aí, pelo princípio fundamental da casa dos pombos, eu garanto, vai ter que ter pelo menos 2 pombos em cada casa. E aí eu quero considerar a pior hipótese. Qual que seria a pior hipótese? Colocar um pombo em cada casa. Essa seria a minha pior hipótese. Atenção. Pegar os 5 pombos que eu tenho e dividir por 4. Vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Resto 1. Então deu um pombo, atenção, deu um pombo para cada casa. Por isso que na figura aí do seu material, você percebe que você tem um pombo na casa 1, um pombo na casa 2, um pombo na casa 3, um pombo na casa 4. E aí tem um 5º pombo aqui com a interrogação grandona, e eu? Onde você vai me colocar? E agora você vai ter que escolher qualquer uma das 4 casas para colocar o 5º pombo. E aí, gente, a pior hipótese seria colocar um pombo para cada casa e esse 5º pombo eu escolho qualquer uma das casas. Vai, escolhe. Ah, Fagner, eu escolhi a casa 3. Ah, eu escolhi a casa 4. Não importa. A partir do momento que você colocar um pombo, esse 5º pombo, em qualquer uma das casas, eu vou garantir que vai ter pelo menos 2 pombos em uma das casas. Então, se N mais 1 pombos forem distribuídos em N casas, então pelo menos uma delas conterá pelo menos 2 pombos. Isso aqui é o conhecido princípio fundamental da casa dos pombos. Claro, gente, que isso vai vir em vários contextos. A gente vai fazer isso com pessoas, a gente vai fazer isso com meias em uma gaveta, peças de roupas em uma gaveta. O que eu quero dizer é o seguinte, essa possibilidade mínima, porque lembra que é o seguinte, eu posso colocar 5 pombos em uma casa só, mas a minha pior hipótese, é chamado princípio do azarado, a minha pior hipótese seria pegar os 5 pombos e dividir pela quantidade de casas que eu tenho. Então, 5 dividido por 4 seria garantia de 1 pombo para cada casa. Só que vai sobrar um pombo. Sobrou um pombinho, olha só, esse pombinho do lado de fora com a interrogação. Eu tenho que colocar esse pombo em alguma das casas aí, ó. Eu vou ter que colocar.
Se eu resolvi colocar 2 pombos em uma casa, gente, eu consegui colocar todos os 5 pombos guardadinho, né, nas suas respectivas casas. E aí, gente, pelo princípio da casa dos pombos, eu vou ter, com certeza, a possibilidade de ter pelo menos 2 pombos em uma casa. Bom? A gente vai pegar a questão número 1. Atenção, é uma questãozinha, belíssima questão. A gente vai para a série de questões. E aí eu quero ler a questão com vocês, e na hora que eu estiver lendo, você vai ver que, rapidinho, você vai identificar que é uma questão do princípio da casa dos pombos, também conhecido o princípio do azarado, princípio da pior hipótese, tá bom? Produção vai jogar na tela para vocês, e aí nós vamos ler juntamente a questão número 1, e na hora que você estiver lendo, você fala, professor, princípio da casa dos pombos, tá bom? Em uma gaveta há 9 meias brancas. 10 meias pretas, 11 meias vermelhas. Você sabe, vem cá, câmera, vem cá. Você sabe que princípio fundamental, o princípio da casa dos pombos, também é conhecido como princípio das gavetas, tá? Princípio das gavetas. Princípio pombal, né? Também conhecido como princípio das gavetas. E a gente vai verificar o seguinte, olha só, atenção, hein? Vem cá. São quantas meias? Atenção, hein? São quantas meias brancas? 9 meias brancas, 10 meias pretas e 11 meias vermelhas. O número mínimo de meias que deve ser retiradas da gaveta, ó. Olha aí, gente. Olha o comando. Observe esse trem. O número mínimo de meias que deve ser retirado da gaveta sem lhes ver a cor. Eu estou retirando a meia da gaveta, mas eu não estou olhando a cor. Até coloquei aqui uma gaveta para nós, ó. Eu enfio a mão na gaveta, atenção, eu enfio a mão na gaveta. Lá dentro da gaveta tem 9 pares de meias brancas. Atenção, né? Aliás, ele não falou 9 pares, tem 9 meias brancas. Tem 10 meias pretas, ele não falou de pares. Se fosse pares eu ia dobrar, né? 11 meias vermelhas. O número mínimo de meias que devem ser retiradas da gaveta para ter certeza. Atenção. Para ter certeza que eu vou conseguir retirar pelo menos 2 meias pretas. 2 meias pretas. Olha só, gente. Atenção. Eu tenho aqui 9 meias brancas, 10 meias pretas e 11 meias vermelhas. É isso aqui que eu tenho. É isso aí. Legal? Então, o que você vai fazer? Atenção. Você vai esquecer o número de meias pretas. Por quê? Porque ele quer garantia que ele vai retirar meias pretas. Olha o bizu. Então, você vai fazer. Quantas meias brancas o exercício deu? 9. Atenção. 9 meias brancas. Quantas meias verdes tem? 11. Agora está o bizu. Aqui que está o bizu. Eu quero ter certeza que a gente vai retirar pelo menos 2 meias pretas. Então, eu vou somar as 2 meias pretas. Então, 9 com 11, atenção, vai dar 20 com 2. Então, na minha 22, na minha 22ª retirada, eu vou ter certeza absoluta. Por quê, professor? Professor, mas vem cá. Eu posso enfiar a mão e de cara, pensa, raciocina aqui comigo. Eu posso enfiar a mão na caixa, professor, e já tirar uma meia preta, não? Sim, gente. Mas eu não tenho uma garantia que vai tirar a meia preta. E aí que está o princípio do azarado. Você é o maior dos azarados. Você é um pé frio. Imagina que você fosse ganhar dinheiro. Você vai enfiar a mão, atenção, você vai enfiar a mão na gaveta e você precisa de retirar 2 meias pretas. Uma sucessiva à outra, ou seja, um par de meia preta. Você enfia a mão, preta. Enfia a mão, preta. Tá? Atenção. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter uma garantia com certeza
certeza que eu vou retirar a meia preta. E aí eu vou sempre pensar na minha pior hipótese. Qual a minha pior hipótese? Não é eu enfiar a mão e retirar a meia preta. A minha pior hipótese seria enfiar a mão na gaveta e todas as vezes que eu enfio a mão, eu retiro uma meia, ela não vem preta. Ela vem 9 meias brancas, 11 meias verdes, e eu retirei todas as meias brancas, eu retirei todas as 11 meias verdes, e aí sim, gente, 11 com 9, você sabe que dá 20. Ah, mas eu vou marcar 20? Não. Porque na 20ª eu garanti, com certeza, que eu retirei todas as meias que não são pretas. E na minha 21ª, atenção, na minha 21ª retirada, com certeza virá a meia, que eu estou pensando na pior hipótese. Com certeza vai vir uma meia preta, e na minha 22ª, uma retirada de uma segunda meia preta. O exercício quer saber qual número de retirada, com certeza, né? Ó, para ter certeza de ter retirado pelo menos 2 meias pretas. Então já vai ficar o bizu. Presta atenção. Se ele fala em retirar pelo menos uma meia branca, então eu somaria 9 mais 11, pelo menos uma, mais 1. E aí eu garantiria que seria a minha 21ª retirada, a letra D. Se ele falar no exercício que é pelo menos 3 meias pretas, eu insisto em falar meia branca, não, meia preta. Pelo menos 3. Então você soma mais 3, olha o bizu, né? Você esquece as pretas, soma 9 brancas, 11 verdes, e aí sim, quando ele fala pelo menos 3, soma os 3 aqui, e aí eu terei 23ª retirada. Como o exercício falou pelo menos 2, por isso que eu somei 2 aqui, eu somei as 9 brancas, as 11 verdes e pelo menos 2 pretas. Então fica o bizu aí para vocês, você não tem que pensar muito, já vai direto e já resolve esse trem logo. A número 2 está aí na tela para vocês, é um assuntozinho fácil, a gente vai resolver aí daqui a pouco 3, 4, 5 questões, você já está, professor, deixa comigo, já entendi a ideia, né? Lembre-se que é sempre o princípio do azarado, o pé frio, tá? É a pior possibilidade. Durante uma conversa em um bar, atenção, 8 pessoas comeram 25 pastéis. Nenhuma pessoa ficou sem comer. Assim é correto afirmar que... Eu coloquei aqui uma figura, atenção, cada quadrado desse representando uma pessoa. Lembrando que eu tenho aqui, gente, um total de 8 pessoas. Vou colocar aqui, ó, total de 8 pessoas. Essas 8 pessoas comeram 25 pastéis. Atenção, essas 8 pessoas comeram 25 pastéis. Ele falou que nenhuma pessoa ficou sem comer pastel. Só que também não falou quantos pastéis cada pessoa comeu. Qual é a minha pior hipótese segundo o princípio pombal, o princípio da casa dos pombos, o princípio das gavetas, né? É a pior hipótese, né? Então, a minha pior hipótese, já anota aí a dica logo. Pior hipótese. Tá? Qual é a minha pior hipótese? A minha pior hipótese seria, gente, pegar os 25 pastéis e dividir por 8 pessoas. Sempre. Você já faz logo isso. Então, são 25 pastéis. Como são 8 pessoas, cuidado. A gente não tem a garantia quantos pastéis para assim. Ele fala que nenhuma pessoa ficou sem comer pastel. Pode ser que a pessoa 5 comeu um pastel só. Mas aí, com certeza, a outra pessoa, né, comeu mais que um pastel. Que eu vou ter que pegar 25 pastéis e dividir entre 8 pessoas. Então, 25 dividido por 8, né, vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Para 25, sobrou um pastel. Então, pessoa 1, olha, a pior hipótese, a pessoa 1 comeu 3 pastéis, a pessoa 2 comeu 3 pastéis, 3 pastéis, 3 pastéis, todo mundo comeu 3 pastéis. Só que se todo mundo comeu 3 pastéis, a minha pior hipótese, se todo mundo comeu 3 pastéis, gente, sobrou um pastel.
sobrou um pastel. E aí eu vou ter que pegar esse um pastel e colocar para alguém. Qual pessoa, a gente não sabe. Se a gente colocar, por exemplo, um pastel para a última pessoa, pessoa 8. Gente, a minha pior hipótese, eu vou garantir que a pessoa 8 comeu pelo menos, atenção, pelo menos 4 pastéis. Pelo menos 4 pastéis. Tá? Aí ele vem alternativa por alternativa, né, gente? Vamos lá. Ó, letra E, ó, a gente já matou, ó. Uma delas comeu no mínimo... Eu coloquei a pessoa 8, mas a gente não sabe qual pessoa. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5. Não sei. Ah, professor, então o que você está afirmando aí? Você vai sempre dividir, então. Por exemplo, são 25 pastéis, 8 pessoas. Então 25 dividido por 8 deu 3. Cada pessoa comeu, pior hipótese, 3 pastéis. Ah, professor, mas eu não sei se cada um comeu 3. E sabe que nenhuma pessoa ficou sem comer. Mas qual é a garantia? Tudo bem. Se você pensar... Deixa eu apagar aqui, só para vocês terem uma noção. Para quem não entendeu ainda. Imagina que a pessoa 1 comeu só um pastel. Um pastel, um pastel, um pastel, um pastel, um pastel. Gente, quantos pastéis comeu a 8ª pessoa? Lembra que nenhuma pessoa ficou sem comer. Mas, ó, eu tenho aqui 7 pastéis já foram consumidos. Não são 25 pastéis? 25 menos 7, atenção, são 18 pastéis. Significa que a pessoa de 8 comeu 18 pastéis. E atende muito bem a letra E. Uma delas comeu no mínimo 4. Eu não estou dizendo que ela comeu 4. Eu estou dizendo que ela comeu no mínimo 4. Pô, a pessoa 8 comeu 18 pastéis. Não importa a forma que você pensar. Depois você procure fazer aí no seu material. Ah, eu vou distribuir pastéis então para outras pessoas para ver. Vai ter, gente, lembra que nas 25 pastéis que a gente vai ter que distribuir entre as 8 pessoas, alguma pessoa vai ter que comer no mínimo 4. Por exemplo, você comeu 18? Atende, no mínimo 4. No mínimo 4, atendeu. Legal? É pelo menos 4, tá? Show de bola? Professor, mas por que as outras não são? Olha a letra A. Uma delas comeu exatamente 4. Não, eu não tenho certeza se ela comeu exatamente 4. Tanto é que esse exemplo aqui, a P8, pessoa 8, comeu 18. É pelo menos 4. Quando eu falo pelo menos 4, é diferente de dizer que ela comeu 4. Um pelo menos, legal. No mínimo, bacana. Agora, dizer que ela comeu 4, a gente não tem certeza. Tá? Todos comeram pelo menos 2 pastéis? Não é verdade. Todos comeram. Para todos comer pelo menos 2, ok? Né? Por exemplo, eu tenho exemplo aqui, ó, esse exemplo que eu dei inclusive aqui para vocês, eu tenho exemplo de pessoas que comeu um pastel. Então, todos comeu pelo menos? Não é uma garantia, tá? Uma delas comeu só um pastel. Ah, professor, aí, legal. A letra C atende, hein? Uma delas comeu só um pastel. Tá, mas aquele exemplo que eu dei para vocês, na pior hipótese, seria todas elas comeram, gente, 3. Eu dei exemplo lá de pessoas comendo 3. Vocês lembram bem, né? Eu apaguei tudo aqui, né? Então, teria 25 dividido por 8. Vai dar 3. Eu garanto que todas comeram 3 e não 1. É a pior hipótese. Essa é sempre a pior. Tudo que você pensar é melhor que isso. A pior hipótese seria essa. 3 vezes 8, 24. Para 25 seria 1. E aí eu teria que pegar um pastel igual o pombo. E falar, ô pastel, onde eu coloco você? Na pessoa 1, na pessoa 2? Quem é mais guloso aí? Quem vai comer o quê? Né? E aí alguma das pessoas comeu pelo menos 4. Tá? Mas nesse caso, a letra C vai por terra. Uma delas comeu só um pastel? Não. Não é verdade. Na letra D, deixa eu apagar aqui, né? Na letra D, que belíssima questão, né, gente? A letra E é a alternativa correta, né? Uns comeram 5 e outros comeram 2. Então, eu não tenho uma garantia de exatamente as pessoas comeram 5. Lembra que a única garantia que eu tenho é que uma das pessoas comeu pelo menos 4. Pode ter comido 5, mas eu não sei. A única garantia é que pelo menos 4, isso sim, atende. Então, letra E, alternativa à questão número 2. Eu vou deixar a questão número 3 para vocês, na tela, e você vai procurar resolver a questão número 3 aí,
Você vai fazer isso. Procure resolver questão número 3. Depois você vai dar um play, você vai dar uma pausazinha, tentar fazer a número 3. Depois você vai dar o play e vai assistir a resolução aqui, se você não acertou. Pessoal, são 40 funcionários de uma empresa. O mais novo tem 25 anos e o mais velho tem 37 anos. Atenção. Também, ele fala que o mais novo tem 25. O mais velho tem 37. Considerando a idade de cada funcionário como um número inteiro de anos. Atenção, um número inteiro de anos. E aí a gente está desconsiderando que o cara tem, por exemplo, 25 anos e 8 meses. Não, número inteiro de anos. Você vai considerar número inteiro. 25, você tem 26, você tem 27. Igual geralmente a gente fala mesmo, né? Qual a sua idade? Você fala 27 anos. Você não fala 27 anos e... Não, número inteiro mesmo, né? Bacana. E aí, considerando a idade de cada funcionário, o número de anos conclui-se que... Observe que pelas alternativas, o número máximo, o número mínimo, esse negócio já dá ideia de princípio fundamental da Casa dos Pombos. Você já deve ter, com certeza, verificado aí. Bacana? Já deve ter pensado muito bem aí. Bom, essas questões, gente, quando você tem dúvida, você faz um desenhozinho, isso ajuda bastante. Faz um desenho, um esqueminha, que eu deixei bonitinho, um desenhozinho feito no próprio, um aplicativo do computador, no PC e tudo mais, mas você faz um esqueminha, cara. Isso ajuda muito, né? Por exemplo, o mais novo tem 25 anos, ó, a idade dele, 25 anos, e o mais velho tem 37 anos. Eu considerei a pior hipótese considerar todos os anos, então, entre 25 e 37, incluindo 25 e 37. Observe, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 possíveis idades. 13 possíveis, não é uma garantia. Idades. 13. Tá? Só que lembrando, gente, que são 40 funcionários. 40 funcionários. O mais novo tem 25 e o mais velho tem 37. São 40 funcionários. Aí você já está entendendo. Você já pegou a ideia. Professor, eu peguei 40 e dividi por 13 para garantir minha pior hipótese de colocar números iguais para cada idade. Isso mesmo. Então você vai pegar 40, você já pegou o bizu. 40 e dividir por 13. O que é isso? A sua pior hipótese. É o princípio pombal. Princípio da Casa dos Pombos. Né? Sempre a pior hipótese. Já deu o bizu para você. Então, 40 dividido por 13, aqui vai dar 3, né, gente? 3 vezes 13 dá 39. Para 40, resta 1. O que quer dizer, gente? Tem 3 funcionários com 25 anos, 3 com 26. Todo mundo, ó, pior hipótese... Atenção, é 3 pessoas para cada idade. E aí, de novo, aquele pombo olhando para você, você fala, e eu, você vai me colocar onde? Lembra lá do início da nossa explicação, introdução? Aquele pombo olhando para a cara de você assim, tipo assim, querendo comida, né? Pombo é comida. Olhando para você assim, e você vai me guardar, não? É aquele cara, gente, aquele funcionário, fala assim, e você? Onde você vai me colocar? Em qual faixa etária? Observe que eu não consigo dizer onde esse cara tá, mas em qualquer um que eu colocar, vai ter uma idade com pelo menos 4 funcionários. Vamos supor que seja de 34 anos. Aqui vai ter 4 funcionários. Eu já vou procurar lá, ó. No mínimo 4 funcionários têm a mesma idade. Letra E de novo. Alternativa correta, ó. No mínimo 4. Observe que essas questões são características, cara. São características. No máximo 25 funcionários têm a mesma idade. Cara, eu não sei, eu não consigo garantir. Eu garanto, gente, que no mínimo 4 funcionários têm a mesma idade. Nenhum funcionário tem idade a 31. Pode ser que em 31 anos eu não tenha ninguém. Ninguém que tenha 31 anos. Ninguém. Aqui eu considerei a pior hipótese de ter 3 funcionários com 31 anos. Aqui, né? Com 31 anos. Agora, se eu colocar ninguém para 31 anos,
Uai, esse grupo vai ter que entrar para alguma faixa de idade, algum número que representa uma idade. E aí vai ter que ter pelo menos 4 funcionários em cada idade, né? Então a letra C, ó, não. A letra B, a idade de pelo menos um funcionário é 31 anos. Ele bate na tecla, né, que tem que ter, gente, né, a idade de pelo menos um funcionário é 31 anos. Aí você diz assim, professor, pelo menos 30, aqui você colocou 3, ó, atende a letra B. Então, a minha pior hipótese é essa. Mas eu tenho possibilidade, por exemplo, de não colocar ninguém para 31 anos. De qualquer forma, eu vou ter que colocar essa pessoa para outra faixa etária, né? Para outra faixa etária. E aí a gente vai garantir de novo que a gente tem no mínimo 4. No mínimo 3, não. Não dá. Então a gente viu que não. Isso aqui já foi descartado, inclusive. Então a idade de um funcionário é 31 anos? Eu não sei. Eu não sei, na verdade, né? A média das idades de todos os funcionários é 31 anos? Eu não sei quantos funcionários tem por idade, como é que eu vou encontrar a média? A média seria pegar, né, isso aqui e dividir pelo total. Não dá. Não dá. Infelizmente não dá para encontrar. A letra A não dá.